Convido você para puxar o freio de mão, relaxar, esquecer todas as dificuldades do dia a dia, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? PT, Partido dos Trabalhadores. Desculpem a emoção. É que é algo que eu não consigo controlar. Só em ouvir o nome desse partido, eu sinto lacrimejar a jugular das minhas vísceras. É o exemplo. É a pureza. PT me comove. Mexe com o âmago da pleura de todos os sentidos ventriculares dos tímpanos do meu miocárdio. PT. Ai, se o mundo fosse o PT. Uma história limpa. Uma história baseada no bem, na verdade, na honestidade. Mantras colocados pelo seu grande ídolo e líder, o de índole indiscutível, cidadão acima do bem comum, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O petista sempre carregou com certeza a virtude de ser do PT. Um partido que só não se apresenta como perfeito por ser modesto. Só que o militante do PT, ultimamente, está indignado, horrorizado com a maldade, com as fake news, com o ódio da extrema-direita, que só sabe lançar falsos, que só sabe denegrir a imagem de uma instituição que é a luz, é a mão do Criador na Terra. Diante dessas atitudes inaceitáveis, condenáveis, sob todos os aspectos, uma comissão de exemplares do PT se reuniu. Olha, só em ver aquela gente reunida, a gente se deixava tocar pela emoção da honestidade. Naquela sala simples, pois tudo no PT é simples. Pois esse é o primeiro princípio do grande líder Lula, que abandonou luxo, riqueza, dinheiro, para viver humildemente pensando apenas no melhor para a população. Então ali reunidos vínhamos Lindenberg Farias, um trabalhador, um operário do bem. Gleisi Hoffmann, o exemplo de virtude. Ali também tinham representantes de partidos agregados, tipo o gigante Sérgio Cabral, a personificação da honestidade. Como era lindo ver aquela gente pura, de bom coração reunida. Gente assessorada por secretários escolhidos a dedo devido às suas virtudes. A exemplo da menina Richthofen, do maníaco do parque e do frei franciscano Jean Williams. Eles estavam ali. Eles estavam ali sob o comando do absoluto e onipotente Randolph Rodrigues, o símbolo máximo da educação. Uma pessoa que a gente pode confiar. Meu Deus. Aquela reunião ficou conhecida como o Concílio dos Onipotentes do Amor. E eles estavam ali, não por acaso, como representantes da ala do bem da política brasileira, exigiam um basta
Não aguentavam mais as mentiras direcionadas ao partido e principalmente ao seu grande Deus na terra, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então o objetivo era dar um ponto final definitivo às maldades desses bolsonaristas que não respeitam nem as leis do grande Criador ao ficarem criticando Lula. Eles esquecem um dos principais mandamentos da religião católica, que é não elevar seu santo nome em vão. Tinha que escolher um lugar. Não podia ser pequeno, porque a transparência sempre fez parte da forma de viver do PT. Não deveria ter plateia, gente convidada, gente idônea, que testemunhasse e concordasse com tudo que ali fosse resolvido. E eles vieram. Pessoas magníficas. Paulo Pimenta, Rui Costa, Humberto Costa, Zé Dirceu, Zé Guimarães, empresários como diretores da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da OAS, empresas que nunca estiveram envolvidas em qualquer tipo de maracutaia. Ali teria que estar a elite moral brasileira para comprovar que as decisões, como todas as do PT, foram pensando no preservar o Estado de Direito democrático. Mas não se limitaram a convidar autoridades apenas do nosso país, não. E eram representantes de várias nações, todas que prezam a liberdade. Tínhamos ali Maduro da Venezuela, Ortega da Nicarágua, o clã dos Castros de Cuba. Tínhamos dirigentes do Hamas. Era de emocionar estar perto de tantos merecedores do Prêmio Nobel da Paz. E outra, entidades, instituições também foram convidados. Sabe, aqueles movimentos sociais, tipo o MST, lá estava, lógico. Sindicatos que jamais participaram de política, CUT, por exemplo, ali estava. E sem contar de pessoas pertencentes a organizações e a departamentos governamentais das mais variadas nações, a exemplo da USAID, que é um departamento de governo americano que na época do Biden se dedicou apenas para defender os menos favorecidos. Estavam todos ali, unidos, pensando no melhor para o país. E o melhor para o país era dar um fim às mentiras bolsonaristas desses representantes do mal. E o que ficou decidido foi aplaudido de pé. Não restaria pedra sobre pedra dos fakes da direita depois desse evento. O grande Luiz Inácio Lula da Silva aceitou. Iria enfrentar o teste do polígrafo, o detentor de mentiras, na frente de milhares, milhões. Porque, além daqueles que estivessem ali no local, seria transmitido para o mundo todo. E assim foi organizado. Um grande evento, como sempre um evento da esquerda, que o PT pagou do seu dinheiro. Eles jamais usaram dinheiro público, jamais usaram dinheiro de impostos para organizar os seus eventos. Mas claro, se era para ser algo grande, ter repercussão mundial, tinha que ser no Rio de Janeiro. E o local? O Maracanã, lógico. Aos pés do Cristo Redentor. A imprensa teria que estar presente ali para registrar. Mas claro, só a imprensa confiável. Então foram convidados a Globo, a CNN, a UOL, que todo mundo sabe que não são partidários. Só que rapidinho a Globo mexeu os pauzinhos, coisa de Globo, né? E afastou os outros e conseguiu exclusividade. Bom, ao fechar o contrato, primeira alteração no evento, tiver que retardar o início,
pois não podia começar antes que terminasse a novela e o Big Brother Brasil. Então ficou para mais tarde, mas isso é detalhes. Mas não pensem vocês que só a mídia convencional foi chamada, não. Foi aberto a todos, então a mídia alternativa também compareceu. E ali estavam o blog do Noblat e Felipe Neto. Influencers consagrados, que todo mundo sabe, que são totalmente apartidários. E a plateia? A plateia era aquele mar vermelho só de petistas, só de gente da esquerda. É claro que os bolsonaristas foram convidados, mas teve assim um desencontro de informações. E por um equívoco, acontece, errar é humano. Saiu a data que os ingressos seriam vendidos. E era para começar numa quarta-feira. E não se sabe por que cargas d'água começou na segunda. Aí quando os bolsonaristas foram comprar, não tinha mais ingresso. Olha que coisa, né? Aí você pode perguntar, mas vem cá, ingresso? Sim, porque o PT fez questão de cobrar R$10 daquelas 70 mil pessoas que estariam presentes, para que esse dinheiro fosse revertido para entidades que preservam o bem dos menos favorecidos. Nossa, o PT me emociona, o PT me sensibiliza. Mas, depois de uma longa espera, aí estava o estádio. Bem dizer, na penumbra, mas no centro de campo, uma luz forte. Estava a máquina, o polígrafo, uma cadeira com fios que seriam colocados no entrevistado e 3 pessoas que fariam as perguntas, escolhidas assim a dedo, suprassumo do jornalismo brasileiro. Bonner, Miriam Leitão e Daniela Lima. Nossa, é muito profissionalismo reunido. Fez-se silêncio. E de repente, um tapete vermelho, com a luz acompanhando, entrou ele, para ser ovacionado pelos presentes, a população brasileira 100%. Ah, mas era só de centro-esquerda. Mas isso é normal. Mas ali, se você fizesse uma pesquisa, demonstraria o quanto esse homem é querido. Ele foi, cumprimentou a todos e sentou. Foi quando Bonner, com aquele vozeirão dele, tomou a palavra e disse: senhor presidente, é um prazer recebê-lo aqui. O Lula só acenou assim com a cabeça. Mas antes de começar, eu posso lhe fazer um pedido? Claro. Posso tirar uma selfie com o senhor? Nossa, a Miriam Leitão e a Daniela ficam desesperadas, verdade? Ai, o estádio veio abaixo. Aí sentaram, trio recomposto, os fios ligados, médicos e técnicos presentes para não ter dúvidas. E aí chegou a hora das perguntas. Qualquer mentirinha dita, aquele aparelho ia berrar e toda aquela ilusão, toda aquela certeza que a honestidade de Lula estaria garantida, poderia ir por água abaixo. Mas não foram eles que escolheram as perguntas, não. As perguntas foram pesadas. Então, senhor presidente, a primeira pergunta. Quando o senhor nasceu, o seu nome de batismo, quando criança, era Luiz Inácio da Silva? A resposta de Lula: não. Meu pai já sabia quem e o que eu seria e já me batizou como Luiz Inácio Lula da Silva. Olharam para o aparelho. Nossa, a vibração foi terrível. Aquele assim, era verdade. Mas Daniela Lima, que é uma jornalista que era, sabe, não quer ficar em dúvida. Senhor presidente, vou lhe perguntar, desculpa, mas é que foi noticiado que o senhor, quando foi eleito presidente no seu primeiro mandato, o senhor foi autorizado a alterar o seu nome, mudar o registro e acrescentar Lula, ficando Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é verdade? Ele olhou: não. Eu sempre fui Luiz Inácio Lula da Silva. O aparelho: nossa senhora. Mas, terminada aquela comoção, aquela emoção, vamos à segunda pergunta. Senhor presidente, o senhor pode nos dizer
como foi o acidente que o senhor perdeu o seu dedo? Ele olhou e disse: mas quem falou que eu perdi um dedo? Eu tenho 10 dedos na mão, está aqui para provar. Fez-se silêncio, todo mundo esperando a reação da maquininha. A amiga Leitão disse: não falei? Eu sempre disse que ele tem 10 dedos, vocês vão falar 9 dedos. É fake da direita. Nossa, o estádio era uma emoção só. Demorou uns 10 minutos para eles conseguirem fazer outra pergunta. Senhor presidente, a direita vive insinuando que na época do regime militar, que qualquer um que falasse mal do governo era preso, exilado, torturado, e nada acontecia com o senhor, porque o senhor era um X9, o senhor fazia jogo duplo. E foi nessa época que o senhor ganhou muito dinheiro. Lula disse: e vocês acreditam nesses fakes dessa direita que nada construiu? Eu não fui preso porque eu sempre fui muito mais inteligente que eles. A máquina. Nossa. A emoção que irradiava do estádio era algo assim descomunal a cada pergunta. O orgulho de ser petista aumentava e a certeza que sempre defenderam a verdade se consolidava ali. Eram lágrimas, eram prantos, era algo maravilhoso. Mais uma pergunta. Senhor presidente, no seu primeiro mandato, todos o acusaram de querer acabar com o plano real antes de ser eleito, pois o senhor temia não conseguir vencer os seus adversários, que eram do partido que consolidou o plano, que ajudou, que melhorou a vida dos brasileiros. E depois que o senhor foi eleito, o senhor nunca citou o bem que o plano real fez ao país. Isso é verdade? Lula olhou. Que bem que o plano real fez ao país. Essa história que eu fui o primeiro presidente, depois do final do regime militar, a receber o país com inflação abaixo de 2 dígitos, é fake news. O plano real não fez nada. Eu peguei a economia destruída. Em 1 ano, eu arrumei a casa e ainda paguei a dívida externa do Brasil. Aí eu estava abaixo. Miriam Leitão, em lágrimas: então o senhor confirma que pagou a dívida externa? Claro que eu confirmo. Aí Daniela Lima: e essa história que dizem que tem uma dívida de trilhões aí? Não sei, tem? O aparelho. Cara, não havia mais dúvidas. Estava tudo, sabe, correndo do jeito que eles imaginavam, porque Lula sempre falou a verdade, não tinha por que temer o polígrafo. Aí uma pergunta, senhor presidente. Dizem que no final do seu segundo mandato o senhor quis fazer o mesmo que Chávez fez na Venezuela e mudar a Constituição para ter um 3º mandato. Aí, como o senhor não conseguiu, o senhor colocou Dilma no lugar com medo de botar um política raposa que poderia derrubá-lo. Mas daí Dilma se atrapalhou toda, mas também, coitada, pegou o país falido da sua mão, ainda fez mais um monte de bobagem e acabou com o impeachment. Isso é verdade? E eu, querida, você tem que parar de assistir a internet, de acessar as redes sociais. Lá só tem mentira. Eu nunca tentei uma segunda reeleição. E a Dilma pegou o país organizado, fez maravilhas pelo nosso Brasil, e o impeachment foi um golpe. Aí, quando a máquina fez, aí o Maracanã veio abaixo. O Bonner, a Miriam Leitão e a Daniela Lima se abraçavam, emocionados. E o Lula estava ali, confiante. Senhor presidente, chegamos ao agora. Bolsonaro, presidente do Brasil, a direita voltou. E o senhor foi absolvido porque provaram a sua inocência. Embora a direita dizem que apenas anularam o julgamento. Mas aí o senhor ganhou as eleições no voto. Aí teve 8 de janeiro, tentaram o golpe. E agora estão dizendo que o senhor prometeu picanha na campanha. Estão dizendo que o preço de tudo está aumentando. O senhor está mandando as pessoas pararem de comprar.
Estão dizendo que o senhor tentou usar o Pix para fazer voltar a CPMF e cobrar impostos de todas as transações financeiras no país. Estão dizendo que o senhor falou que quer ver todos os brasileiros pobres. Isso é verdade? Ele olhou. Isso é apenas mais mentiras desse gado que quer colocar a ditadura no nosso país. Aí quando a máquina fez pi, aí foi a explosão. Aí por mais que tentassem, não teria mais como continuar. Não teria mais como continuar. Estava provada a tese. Lula era o ladrão mais honesto da história da política brasileira. Lula enfrentou o polígrafo e a máquina confirmou. Aí levado pela mão, pela sua cuidadora, a Madre Teresa Janja de Calcutá, deu a volta olímpica para a vibração daquela torcida. Aí ele agradeceu e estava saindo. Mas ao sair ele viu aquela máquina maravilhosa e disse: só uma pergunta, que máquina impressionante, que máquina interessante, que faz a verdade aparecer e destrói qualquer possibilidade do fake da direita fascista bolsonarista atentar e dar o golpe contra a democracia. Essa máquina é maravilhosa. Essa máquina custou muito caro para a Globo. Foi quando Bonner disse: não, presidente, a Globo não pagou absolutamente nada. Uma cortesia, ela foi emprestada para nós pelo seu real proprietário, o Supremo Tribunal Federal. Ao ver o símbolo do STF encravado na máquina, Lula se emocionou e disse: aqui está uma casa onde tem pessoas verdadeiras que defendem a qualquer custo a democracia e a Constituição. Nem eles escaparam da maldade dessa direita monstruosa. Vocês acreditam que eles chegaram a insinuar que o ministro Zanin foi meu advogado? Eu nem sabia que esse senhor era advogado. Nunca tinha ouvido falar nele antes. E o pior, chamar o ministro Alexandre de Moraes de careca, isso é um absurdo. Principalmente sabendo que ele é um homem que tem lindos cachos de cabelos loiros e nunca foi careca na vida. Donado polígrafo disparou. Os organizadores desesperados trataram de dar por encerrado o evento, dando graças a Deus que o barulho da torcida fez com que ninguém notasse aquele chilique do polígrafo, que certamente saiu do controle devido ao calor. Foi apenas um problema técnico, mas o medo é que algum oportunista da direita parasita usasse esse defeitinho à toa para ser mais uma razão para mentir e tentar polarizar a política brasileira em mais um golpe, querendo acabar com a democracia no país. Ai, Lula!